Sim. Há inferno. Sim. Há diabo. Sim. Há karma. Por Samael Aun Weor. Capítulo 20. A lei do eterno retorno. Caros amigos aqui reunidos nesta tarde, nesta casa, hoje iremos estudar a lei do eterno retorno de todas as coisas. Na hora da morte, sempre chega ante o leito o anjo da morte. Existem legiões deles e todos trabalham de acordo com a grande lei. 3 coisas vão ao panteão ou cemitério. Primeiro, o cadáver. Segundo, o corpo vital. Este escapa do corpo físico com o último alento. Esse corpo flutua ante o sepulcro e vai se decompondo lentamente à medida que o corpo físico se desintegra. Terceiro, a personalidade. Esta, sem dúvida, às vezes pode sair de dentro da tumba e perambular pelo cemitério ou se dirigir aos lugares que lhe são familiares. Não há dúvida que a personalidade se dissolve lentamente através do tempo. Não existe nenhum amanhã para a personalidade do morto. Esta, em si mesma, é perecedora. Aquilo que continua, aquilo que não vai ao sepulcro, é o ego, o mim mesmo, o si mesmo. A morte em si mesma é uma conta de frações. Feita a operação matemática, restam apenas os valores. Obviamente, as somas desses valores se atraem e se repelem de acordo com a lei de imantação universal, flutuam na atmosfera do mundo. A eternidade abre suas fauces para tragar o ego e logo o expele, o arroja, o devolve ao tempo. Foi-nos dito que no instante preciso da morte, no momento em que o falecido exala seu derradeiro alento, projeta um desenho eletropsíquico de sua personalidade. Esse desenho continua nas regiões suprassensíveis da natureza. Mais tarde vem a saturar o ovo fecundado. Assim é como, ao retornar, ao regressar a um novo corpo físico, voltamos a possuir características pessoais bem próximas às da vida anterior. Portanto, isto que continua depois da morte não é algo muito bonito. Aquilo que não é destruído com o corpo físico não é mais que um amontoado de diabos, de agregados psíquicos, de defeitos. A única realidade decente que existe no fundo de todas estas entidades cavernárias que constituem o ego é a essência, a psique, isso que temos de alma. Ao regressar a um novo corpo físico, entra em ação a lei do karma, pois não existe efeito sem causa, nem causa sem efeito. Os anjos da vida se encarregam de conectar o cordão de prata com o zoosperma fecundante. É indiscutível que muitos milhões de zoospermas escapam no instante da cópula, mas só um deles tem o poder suficiente para penetrar no óvulo, a fim de realizar a concepção. Esta força, de tipo muito especial, não é um produto do acaso ou do azar. O que acontece é que ele é impulsionado desde seu interior, em seu energetismo íntimo, pelo anjo da vida, que em tais instantes realiza a conexão da essência que retorna a um novo corpo físico. Os biólogos sabem muito bem que os gametas masculino e feminino levam cada um 24 cromossomas. Somados estes entre si, dão a soma total de 48, que vem compor a célula germinal. Isto de 48 cromossomas vem a nos recordar 48 leis que governam o corpo físico. Portanto, a essência fica conectada com a célula germinal por meio do cordão de prata. Como tal célula se divide em 2, e as 2 em 4, e as 4 em 8, e assim sucessivamente para o processo de gestação fetal, é claro que a energia sexual se torna de fato no agente básico de tal multiplicação celular. Isto significa que jamais poderia ocorrer o processo da mitose sem a presença da energia criadora. O desencarnado, aquele que se prepara para tomar um novo corpo físico, não penetra no feto, só vem a se reincorporar no instante em que a criatura nasce, no momento exato da sua primeira inalação. Bem interessante é vermos que com o último alento do moribundo vem o desencarne e que com a primeira inalação reingressamos num novo organismo.
É completamente absurdo afirmar que se escolhe de forma voluntária o lugar onde se deve renascer. A realidade é muito diferente. São precisamente os senhores da lei, os agentes do karma, que selecionam para nós o lugar exato, lar, família, nação, etc., onde devemos reincorporar ou retornar. Se o ego pudesse escolher local, lugar ou família para sua nova reincorporação, então os ambiciosos, orgulhosos, avaros, cobiçosos, buscariam os palácios, as casas dos milionários, as ricas mansões, os leitos de rosas e de plumas, e o mundo seria todo riqueza e suntuosidade. Não haveria pobres, não existiria dor nem amargura, ninguém pagaria karma. Todos poderíamos cometer os piores delitos sem que a justiça celestial nos alcançasse, etc. A crua realidade dos fatos é que o ego não tem direito a escolher lugar ou família onde deve nascer. Cada um de nós tem que pagar o que deve. Está escrito que quem semeia raios colhe tempestades. Lei é lei e lei é cumprida. Portanto, muito lamentável que tantos escritores famosos da espiritualidade contemporânea afirmem de forma enfática que cada qual tem direito a escolher o lugar onde deve renascer. O que existe além do sepulcro somente podem conhecer os homens despertos, aqueles que já dissolveram o ego, as pessoas verdadeiramente autoconscientes. Em nosso mundo existem muitas teorias, seja de tipo espiritualista, seja de tipo materialista. A razão dos humanoides intelectuais serve para tudo. Esta tanto pode criar teorias espiritualistas quanto materialistas. Os homúnculos racionais podem elaborar, dentro de seu encéfalo cerebral, mediante processos lógicos mais severos, tanto uma teoria materialista quanto uma espiritualista. Ambas, tanto na tese quanto na antítese, a sua lógica de fundo é realmente admirável. É indiscutível que a razão, com todos os seus processos lógicos como faculdade de investigação, tem um princípio e um fim. É bem estreita e limitada, pois, como já dissemos, presta-se para tudo, serve para tudo, tanto para a tese quanto para a antítese. Ostensivelmente, os processos de cerebralização lógica não são, por si mesmos, convincentes, devido ao fato concreto de que com eles é possível elaborar qualquer tese espiritualista ou materialista, demonstrando ambas o mesmo vigor lógico, certamente plausível para todo raciocinador humanoide. Portanto, não é possível que a razão humana conheça verdadeiramente algo do que está para cima do telhado, disso que está além, que continua depois da morte. Já Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, demonstrou com sua grande obra intitulada A Crítica da Razão Pura que a razão, por si mesma, não pode conhecer nada sobre a verdade, sobre o real, sobre Deus, etc. Então, não estamos aqui lançando a priori ideias ao vento. O que estou dizendo enfaticamente pode ser evidenciado nesse livro de Kant. Obviamente, temos que descartar a razão como elemento idôneo de cognição para a pesquisa do real. Colocando de lado os processos raciocinativos desta questão de metafísica prática, a partir deste momento assentaremos uma base sólida para a verificação disso que está além do tempo, disso que continua e que não pode ser destruído com a morte do corpo físico. Estou asseverando algo que me consta, algo que experimentei na ausência da razão. Não é demais lembrar a este honorável auditório que eu recordo todas as minhas vidas anteriores. Nos antigos tempos, antes da submersão do continente Atlante, as pessoas tinham desenvolvido essa faculdade do ser, conhecida com o nome de percepção instintiva das verdades cósmicas. Depois da submersão desse antigo continente, essa preciosa faculdade entrou no ciclo involutivo e se perdeu totalmente. É possível regenerar esta faculdade mediante a dissolução do ego. Atingido tal propósito, poderemos verificar por nós mesmos, de forma autoconsciente, a lei do eterno retorno de todas as coisas. Não há dúvida de que essa faculdade do ser nos permite experimentar o real,
isso que continua, que está além da morte e do corpo físico, etc. Como eu possuo esta faculdade desenvolvida, posso afirmar com plena autoridade o que me consta, o que vivi, o que existe além, etc. Falando sinceramente e com o coração na mão, posso dizer-lhes o seguinte: os desencarnados normalmente vivem no limbo, na antessala do inferno, na região dos mortos, no astral inferior, região esta plenamente representada por todas essas grutas e cavernas subterrâneas do mundo, que unidas ou entrelaçadas intimamente formam um todo. Lamentável é o estado em que se encontram os desencarnados. Parecem sonâmbulos, têm a consciência completamente adormecida, perambulam por todas as partes e creem firmemente que estão vivos, ignoram sua morte. Depois do desencarne, os balconistas continuam em suas lojas, os ébrios nas cantinas, as prostitutas nos prostíbulos, etc. É impossível que pessoas assim, sonâmbulos desta classe, inconscientes, possam se dar ao luxo de escolher o lugar onde devem renascer. O normal e natural é que nasçam sem saber hora, dia e local, sem saber como nem onde, e morrem totalmente inconscientes. As sombras dos falecidos são muitas. Cada desencarnado é um amontoado de sombras inconscientes, um monte de larvas que vivem no passado, que não se dão conta do presente, que estão engarrafadas em todos os seus dogmas, nas coisas rançosas do ontem, nas ocorrências dos tempos idos, nos afetos, nos sentimentalismos de família, nos interesses egoístas, nas paixões animais, nos vícios, etc. Ao renascer, a essência se expressa durante os primeiros 3 ou 4 anos da infância. Então, a criatura é sublime, inocente, bela e feliz. Lamentavelmente, o ego começa a se expressar pouco a pouco ao nos acercarmos da idade de 7 anos. Após, manifesta-se totalmente quando a nova personalidade foi criada. É indispensável compreender que a nova personalidade é criada precisamente durante os primeiros 7 anos da infância e que se robustece com o tempo e com as experiências. A personalidade é energética, não é física, como pretendem muitas pessoas, e depois da morte decompõe-se lentamente no cemitério até se desintegrar radicalmente. Antes que a nova personalidade se forme totalmente, a essência pode se dar ao luxo de se manifestar com toda a sua beleza, e até faz com que as crianças sejam psíquicas, sensitivas, clarividentes, puras, etc. Quão felizes seríamos se não tivéssemos ego, se só expressássemos a essência. Indiscutivelmente então não haveria dor, a terra seria um paraíso, um Éden, algo inefável e sublime. O retorno do ego a este mundo é verdadeiramente asqueroso, horripilante, abominável. O ego em si mesmo irradia ondas vibratórias sinistras, tenebrosas, nada agradáveis. Eu digo que toda pessoa, enquanto não tiver dissolvido o ego, é mais ou menos negra, ainda que se presuma de santa e virtuosa. O incessante retorno de todas as coisas é uma lei da vida, e podemos verificar esse fato de instante a instante e de momento a momento. Retorna a Terra ao seu ponto de partida cada ano, e então celebramos o Ano Novo. Retornam todos os astros ao seu ponto de partida original. Retornam os átomos ao seu ponto inicial dentro da molécula, retornam os dias, retornam as noites, retornam as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, retornam os ciclos, kalpas, yugas, mahamvantaras, etc. É, pois, a lei do eterno retorno algo indiscutível, irrefutável, irrebatível. Mestre, o Senhor nos disse que não há nenhum amanhã para a personalidade do morto, e que o corpo etérico vai se desintegrando pouco a pouco no cemitério. Gostaria de saber se a personalidade dura mais que o corpo físico para se decompor. A pergunta que sai do auditório me parece interessante e com o maior prazer apresso-me a respondê-la. É indiscutível que a personalidade é de maior duração que o fundo vital eliminado. Com isto, quero dizer que o corpo vital vai se decompondo conforme o corpo físico vai se desintegrando na sepultura. A personalidade é diferente.
Como ela se fortalece através do tempo, mediante as diferentes experiências da vida, obviamente dura mais. É uma nota energética mais firme, costuma resistir durante muitos anos. De forma alguma é exagero afirmar que a personalidade descartada pode sobreviver por séculos inteiros. Até se torna bem curioso contemplar várias personalidades descartadas conversando entre si. Estou falando agora de algo que aos senhores pode parecer estranho, mas pude encontrar até 10 personalidades descartadas, correspondentes a um mesmo dono, ou seja, 10 retornos de um mesmo ego. As vi num intercâmbio de opiniões subjetivas, reunidas entre si por afinidade psíquica. No entanto, quero esclarecer um pouco mais, para evitar confusões. Eu disse que não nascemos com a personalidade, que devemos formá-la, que isto é possível durante os 7 primeiros anos da infância. Também afirmei que no instante da morte a personalidade vai ao sepulcro e que às vezes perambula pelos arredores ou se esconde na sua sepultura. Imaginem agora, por um momento, um ego que depois de cada retorno escapa do corpo físico. É claro que ele deixa para trás sua personalidade. Se reunirmos, por exemplo, 10 vidas de um mesmo ego, teremos 10 personalidades diferentes e estas podem se reunir nos cemitérios por afinidade para conversar e fazer intercâmbio de opiniões subjetivas. Sem dúvida, tais personalidades vão se debilitando pouco a pouco, vão se extinguindo até se desintegrarem radicalmente. Entretanto, a recordação de tais personalidades continua no mundo causal, nos arquivos acássicos da natureza. Agora, nestes instantes em que converso aqui com os senhores esta noite, vem-me à memória uma antiga existência que tive como militar, durante a época do renascimento da velha Europa. Em dado momento, quando trabalhava no mundo das causas naturais como homem causal, ocorreu-me de tirar dos arquivos secretos nessa região a recordação dessa minha ex-personalidade. O resultado certamente foi extraordinário. Então vi aquele militar vestido com o uniforme da época em que viveu. Desembainhando sua espada, atacou-me violentamente. Não me foi difícil conjurá-lo para guardá-lo novamente nos arquivos de onde saíra. Isto significa que, no mundo das causas naturais, toda recordação é viva, tem realidade, e isto é algo que pode surpreender a muitos estudantes esotéricos e ocultistas. Mestre, o senhor nos falou que a personalidade não nasce com o ego. Que pode nos dizer sobre o nascimento do corpo vital? Amigos, quero que compreendam que o corpo vital, assento básico da vida orgânica, foi desenhado pelos agentes da vida de acordo com a lei das causas e efeitos. Aqueles que na sua passada existência acumularam dívidas muito graves poderão nascer com um corpo vital defeituoso, o qual, como é natural, servirá de base para um corpo igualmente defeituoso. Os mentirosos podem nascer com um corpo vital deformado, dando como resultado um veículo físico monstruoso ou enfermo. Os viciados poderão nascer com um corpo vital manifestadamente degenerado, os quais darão base para corpos físicos também degenerados. Exemplos: o abusador passionário sexual, com o tempo, pode nascer com um corpo vital indevidamente polarizado. Isto motivará um veículo homossexual ou uma forma feminina lesbiana. Sem dúvida, homossexuais e lésbicas são o resultado do abuso sexual em passadas existências. O alcoólatra pode nascer com um cérebro vital anômalo, defeituoso, o qual poderá servir de fundamento a um cérebro também defeituoso. O assassino, o homicida, aquele que incessantemente repete esse horrendo delito, com o tempo pode nascer inválido, coxo, paralítico, cego de nascimento, deformado, horripilante, asqueroso, maníaco ou definitivamente louco. É bom saber que o assassinato é o pior grau de corrupção humana e que de nenhuma maneira o assassino poderia retornar com um corpo sadio e perfeito. É bem extenso neste instante falar mais sobre este ponto relacionado com a pergunta feita.
Mestre, os que nascem com defeitos físicos, então não são por causa das taras hereditárias? Distinta dama, sua pergunta é muito importante e merece que a examinemos em detalhe. As taras hereditárias ostensivelmente estão postas a serviço da lei do karma. Vem a ser o mecanismo maravilhoso mediante o qual se processa o karma. Evidentemente, a herança está nos genes sexuais. Ali a encontramos e por meio dos genes a lei trabalha com todo o mecanismo celular. É bom compreender que os genes controlam a totalidade do organismo humano. Acham-se nos cromossomos, na célula germinal. São o fundamento da forma física. Quando estes genes se encontram em desordem, quando não existe a formação natural e legítima, indiscutivelmente originam um corpo defeituoso, e isso é algo que já está demonstrado. Mestre, os egos desencarnados que estão profundamente adormecidos na região dos mortos e creem que ainda vivem, como podem representar as cenas de sua vida se carecem de corpo mental? Sua pergunta, no fundo, é equivocada, quer dizer, foi mal formulada. O ego pluralizado é a mente. Já falamos claramente, já dissemos que o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, não tem mente, mas sim mentes. Sem dúvida, os diversos agregados psíquicos que compõem o ego não são mais que diversas formas mentais, pluralização do entendimento, etc. Quando esse conjunto de mentes ou de eus brigões e gritões retorna, é comum ocorrer de nem todos conseguirem reincorporar-se. Alguns ingressam na involução submersa do reino mineral, ou se reincorporam em organismos animais, ou se aderem a determinados lugares, etc. Depois da morte, cada um destes agregados vive em suas próprias ocorrências e desejos, sempre no passado, nunca no presente. Não esqueçam os senhores amigos meus que o eu é memória, que o eu é tempo, que o ego é um livro de muitos tomos. Pelo que o senhor acaba de nos dizer, mestre, sendo nós legião de eus, devo concluir que tampouco temos realidade, por sermos também forma mental. Estou correto? Distinto amigo, senhores e senhoras, devem os senhores entender que o animal intelectual, equivocadamente chamado homem, ainda não é um ser realizado. Isto significa que nós somos um ponto matemático no espaço, que permite servir de veículo para determinadas somas de valores. Cada pessoa é um pobre animal pensante, condenado à pena de viver. É uma máquina controlada por múltiplos agregados psíquicos infra-humanos e bestiais. O único digno que há dentro de cada um de nós é a essência, o material psíquico, a matéria-prima para fabricar alma, mas esta, infelizmente, está engarrafada em todos estes agregados psíquicos inumanos. Ser homem é algo muito diferente. Para isto, é necessário desintegrar o ego e criar os corpos existenciais superiores do ser. Creio que agora me entendem. Mestre, então o senhor quer dizer que de fato somos formas mentais sem realidade objetiva? Amigos, por favor, entendam-me. Quando falo de agregados psíquicos, refiro-me às formas mentais. É claro que tais agregados são cristalizações da mente, e isto creio que os senhores entendem. Portanto, não me parece necessário seguir explicando, já foi dito. Mestre, o senhor vai me dizer então que todos esses distintos expoentes do poder mágico da mente, que exaltam a grande importância de ter uma mente positiva, estão errados? Amigos, por estes tempos do Kali Yuga, da Idade de Ferro, as pessoas se dedicaram ao mentalismo. Em todos os lugares do mundo, encontramos nas livrarias milhares de livros falando maravilhas sobre o burrico da mente. O interessante de tudo isto é que Jesus, o grande Kabir, montou no burrico a mente para entrar na Jerusalém Celestial, no domingo de Ramos. Assim explicam os evangelhos, assim o dizem. Porém, as pessoas crucificam a Jesus, o Cristo, e adoram o burro. Assim é a humanidade, meus caros irmãos. Assim é esta época de trevas em que vivemos. O que os mentalistas querem desenvolver? A força mental? A força do burro? Bem melhor seria os compreensivos montarem esse animal com o látego da vontade. Assim mudariam as coisas e nos faríamos bons cristãos, não é verdade?
O que querem desenvolver os mentalistas? A força do ego mental? Melhor é desintegrá-lo, reduzi-lo à poeira cósmica. Assim resplandeceria o espírito em cada um deles. Mas infelizmente as pessoas destes tempos já não querem mais nada com o espírito. Agora de joelhos, preferem beijar as patas do burrico ou do asno, e em vez de se purificarem, envelhecem miseravelmente. Se as pessoas soubessem que não têm um corpo mental e que a única coisa que possuem é uma soma de agregados psíquicos, de asquerosas cristalizações mentais, e se, em vez de fortificarem e de robustecerem esses eus bestiais, os desintegrassem, então, sim, trabalhariam para o bem de si mesmas e para sua própria felicidade. Entretanto, desenvolvendo a força da besta, o poder sinistro do ego mental, o único que conseguem é tornarem-se cada dia mais tenebrosos, sinistros e abismais. Eu lhes digo, meus amigos, eu lhes digo, irmãos do movimento gnóstico, reduzam a cinzas o ego mental, lutem incansavelmente para se libertarem da mente. Assim, alcançarão a bem-aventurança. Mestre, não lhe parece que uma essência sem ego daria como resultado uma vida extremamente aborrecida neste planeta que é tão belo? Amigos, ao ego lhe parece aborrecida a existência quando não tem o que quer. No entanto, quando é que o ego está satisfeito? O ego é desejo, e o desejo, com o tempo, se converte em frustração, cansaço, fastio, e a vida então se torna aborrecida e sem graça. Portanto, com que direito se atreve o ego a falar contra o aborrecimento, quando ele mesmo, no fundo, se converte em tédio, em amargura, em desilusão, em desencanto, em frustração, em aborrecimento? Se o ego não sabe o que é plenitude, como pode lançar conceitos sobre ela? É indiscutível que, morto o ego, reduzido a cinzas, o único que fica em nós é a essência, a beleza, e desta última advém a felicidade, o amor e a plenitude. O que acontece é que os amantes do desejo, os que querem satisfações passionais, as pessoas superficiais, pensam equivocadamente, supõem que sem o ego a vida seria terrivelmente aborrecida. Se essas pessoas não tivessem ego, pensariam de forma diferente, seriam felizes e então exclamariam: a vida do ego é espantosamente aborrecida. Acreditam mesmo que é maravilhoso retornar incessantemente a este vale de amarguras para chorar e sofrer continuamente? É necessário eliminar o ego para nos libertarmos da roda do Sansara.